do momento que a gente nasce até o nosso último dia de vida, nós estamos em um eterno processo de aprendizagem. Pois é, aprendendo dia a dia, né? Cada dia um pouquinho. Teorias criadas no século XIX levaram a população a crer que nós só usamos 10% do nosso cérebro, o que já foi muito questionado. Mas você já parou assim para pensar? Como é que o cérebro aprende? Será que a gente pode fazer algo para estimular a capacidade do nosso cérebro de processar as informações? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o neurocientista Dr. Igor Duarte. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, doutor. Tudo que bem? bom que o senhor está aqui. Fiquei feliz, viu, que veio hoje aqui. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma ótima tarde aos irmãos e às irmãs da TV Aparecida. Que demais, doutor. Quando a gente pensa no cérebro, a gente pensa em várias coisas, até porque hoje as doenças, a maioria são emocionais e toca exatamente aqui, né, no que a gente pensa. Isso. Mas como é que o nosso cérebro aprende? Olha só, primeiro que o cérebro ele é uma máquina, né, fantástica. Muitos associam o cérebro a um computador, mas o cérebro ele é bem diferente do computador, porque o computador você compra ele novinho na loja e à medida que você vai usando, ele vai estragando. E o cérebro é exatamente o contrário. À medida que você usa, ele vai ficando melhor, tá? O cérebro, a porta, né, pro universo são os nossos órgãos dos sentidos. Então o cérebro só consegue aprender aquilo que chega através do tato, da audição, do olfato, do paladar e principalmente da visão. A maior parte das pessoas aprendem, né, o que vê. Existe um outro grupo de pessoas que também aprendem fazendo, né? Aliás, dizem que essa é uma técnica muito boa de aprender, fazendo, aprender ali, colocando a mão na massa. Isso tem muito a ver quando a gente fala que, por exemplo, eu estudei tanto história, vamos supor assim, e parece que naquela época eu decorava as informações, mas quando eu vou viajar a algum lugar que me remete a essa lembrança do que eu estudei, aquilo não sai mais da minha cabeça, porque eu estou vivendo, experienciando aquilo. Isso, e aí tem uma teoria, inclusive um neurocientista brasileiro muito famoso que já é falecido, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: não existe nos seres humanos formação de memória, e o aprendizado está relacionado à memória, sem emoção. Então, se eu não formar, se eu não tiver um componente emocional positivo ou negativo, não há formação de memória. Olha só, o professor de história está contando as histórias, mas quando você vivencia aquilo no ambiente, no local que você visitou e você gostou, ali aquelas informações associadas àquilo que você já tem, aquilo fica, vamos dizer assim, enraizado de uma forma muito mais intensa. Com certeza. E a gente fala às vezes, por exemplo, fala assim, é bom ensinar inglês, por exemplo, para as crianças, porque elas vão aprender muito mais rápido. Isso é verdade? É verdade. Bom, qualquer coisa que ensinar para uma criança, ela vai aprender. Mas né? por quê? Porque está tudo muito mais rápido. Né? O que a gente chama de metabolismo acontece no cérebro também de uma forma muito mais rápida. Quando o cérebro nasce, ele já nasce, vamos dizer, com os neurônios mais pronto para fazer as conexões. Então, os neurônios estão assim, ó, doidos para formar conexões e armazenar conhecimentos. E você oferece essa informação, isso você transforma de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa. Então, o jovem tem essa particularidade, não só com o cérebro, mas também com o cérebro. Que demais, isso realmente, porque vamos dizer, tá informação, então eu tô doido para adquirir conhecimento, me joga conhecimento. Por isso é tão importante a família, né, os pais incentivarem as crianças aos estudos, à leitura, ao que elas gostam, até os dons que elas têm. E tão importante quanto é o pai ajudar ali. Então tem uma pesquisa de 2010, foi publicada nos Estados Unidos, que eles descobriram que a classe média e a classe alta eram muito próximos ali no desempenho escolar e a classe baixa ficava muito distante. Então, com a evolução das técnicas de pedagogia e neurociências, a classe baixa se encostou na classe média, mas a classe alta disparou. E eles não sabem o que é. A melhor explicação foi porque os pais, eles passam o maior tempo durante, vamos dizer assim, o período da manhã e chegam em casa mais cedo. Então acompanha o filho no aprendizado, pega na mão e faz o filho desenhar aquilo que o professor já havia dito. Isso tem um impacto muito grande. Tá? Demais. E doutora, é possível a gente desaprender? Quando a gente fala assim, aprendi a andar de bicicleta, eu não esqueço nunca mais. Isso é verdade ou não? Não, desaprender a andar de bicicleta não. Não. Nem andar de bicicleta, nem nadar. Tudo aquilo que você aprende fazendo, né, manualmente, essa memória motora, não desaprende. Dificilmente. Você pode deixar aquilo
latente por muito tempo, mas você consegue. Agora tem um detalhe, se você tiver algum problema neurológico, aí pode afetar. Aí eu esqueço mesmo. Isso. Não, aí os circuitos que controlam os movimentos que estão desfeitos, e aí ele pode atrapalhar. O indivíduo consegue, por exemplo, pedalar a bicicleta com um lado, mas com o outro lado, a parte que controla o outro lado já está comprometida, então ele não consegue fazer um movimento completo. Aí ele precisa fazer um tratamento para o cérebro se reorganizar com o que sobrou após a lesão e conseguir voltar àquela função que foi perdida. Então é possível a gente reaprender? É possível. Por essa ótica, sim, é possível. Que demais. E a memória, doutor? Então por que a gente esquece algumas coisas? Primeiro que existe um sistema para esquecer. Esquecer é importante. Embora as pessoas querem se lembrar de tudo, esquecer é importante. Existe um sistema para isso. Porque se eu não me esqueço de certas coisas, aquilo pode ficar me atrapalhando ali no futuro. Imagina que você teve uma situação ruim e você fica pensando aquilo para sempre, você vai deixar de evoluir, de viver, de conhecer novas experiências. Então, esquecer é fundamental. Existem pessoas que não esquecem, existem pessoas que têm super memórias. Essas pessoas têm grandes problemas na vida dela. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. O indivíduo, ele tem uma síndrome depressiva, por exemplo. A memória melhor dele é aquela memória de coisas negativas. Esse indivíduo precisa formar uma nova memória, uma memória com um emocional positivo para suprimir aquela. Claro que não é só isso, mas eu estou dando aqui um exemplo mais rápido. Para aquela memória ruim ficar suprimida, então a memória boa é a que fica ali mais evidente. E aí esse indivíduo consegue se livrar daquela situação depressiva. Que demais isso, doutor. A minha cabeça está funcionando muito rapidamente. Porque é igual quando a gente fala para as pessoas, né? Esses dias eu estava comentando com o meu marido. Eu lembro disso. Ele falou, mas quantos anos você tinha? Eu falei, aos 4. Não, como é que você lembra? Eu não lembro nada quase da minha infância. Isso também acontece dessa forma. Eu esqueci talvez porque eu vivi algo ou que não foi tão importante ou algum trauma mesmo que eu possa ter tido. Olha só, se o emocional for muito forte, positivo ou negativo, você não vai esquecer. Agora, tem uma coisa que acontece na adolescência, é que nós perdemos a maior parte das conexões que mantêm memórias da infância. Nós perdemos isso durante a adolescência. Isso faz parte do funcionamento. Pra gente, eles acreditam que é para dar espaço para o cérebro formar novas conexões lá na vida adulta, que é o que vai importar dali para frente. Então, agora, o que tem um componente emocional muito forte, a gente não esquece. Eu não me lembro de nada dos meus 5 anos, mas tem uma coisa que eu não esqueço. Foi quando meu pai me levou na praia a primeira vez. Eu me lembro daquilo. Aquilo teve uma emoção muito forte. Então, eu lembro de detalhes daquele dia. Não lembro nem do dia anterior, nem do outro dia. Mas daquele dia específico eu lembro porque tem emoção associada. Demais isso. Doutor, o senhor trouxe um cérebro aqui. Eu trouxe meu cérebro. Quando a gente fala que a gente usa só 10% do cérebro, isso é verdade? Não, isso é um mito. É um mito que só pudemos desmistificar isso nos anos 90, quando apareceram os primeiros exames funcionais. Então, colocou uma pessoa dentro de um equipamento de ressonância magnética e percebeu que o cérebro dela estava funcionando 100%. 100% funcionou, foi só a partir dali. Então isso foi, talvez no final do século XIX, que levantaram essa possibilidade dos 10%, ficou aí quase 100 anos, né? Um mito, né? Sendo perpetuado. Achando que você estava usando isso aqui, você está usando é tudo. Usamos 100%. A pessoa que faz uma tarefa bem simples usa 100%. Uma pessoa que faz uma tarefa muito complexa, como por exemplo uma cirurgia, também está usando 100% do cérebro dele. E isso tem a ver com foco, doutor, ou não? O foco, né, a capacidade que a pessoa tem de colocar atenção né, naquele determinado, vamos dizer, tarefa, tá? Não tem essa relação. Então, o indivíduo, vamos dizer assim, observou aquele procedimento, então ele coloca toda a energia cerebral dele ali. Dependendo da pessoa, não consegue nem ouvir o que está acontecendo. O foco está todo ali. Doutor, como exercitar nosso cérebro? Olha, o cérebro, alguns especialistas falam, o cérebro ele é como um músculo, e eu gosto dessa ideia, de que se você exercita ele fica mais robusto mesmo, ele forma novas conexões. A melhor forma para você exercitar o cérebro, primeiro, é aprendendo novas coisas, aprendendo uma nova língua,
aprendendo instrumentos musicais, viajando, conhecendo novas culturas. E um detalhe muito importante que as pessoas negligenciam muito, a prática de exercícios físicos. Legal. A pessoa que se exercita, já existem dados científicos para isso, pessoas que se exercitam são mais inteligentes do que as que não se exercitam. Então, eu quero ser mais inteligente, ou pelo menos expandir a capacidade do meu cérebro. Atividade física. O sono é importante também? O sono é fundamental. O sono é um dos pilares do aprendizado. Então, descobriu recentemente, não se sabia muito sobre isso. A gente sabia que o sono ele é importante, enfim, mas para o aprendizado, para a consolidação do aprendizado, não sabia disso. E hoje a gente tem dados de que se a pessoa tem uma noite de sono importante, uma noite de sono, vamos dizer assim, tranquila, né? Às 8 horas de sono, ele consegue consolidar melhor a memória. Porque todas essas informações, elas entram no nosso cérebro e vão para uma área do cérebro chamada hipocampo. A gente tem 2 hipocampos, um de cada lado. Se retirar o hipocampo, a pessoa deixa de aprender. A pessoa não consegue mais aprender. Inclusive, esse é o problema que acontece na doença de Alzheimer. De Alzheimer. Afeta aqui. Então, tudo entra no hipocampo. Durante a noite, as informações mais importantes, aquelas que você repetiu muito, aquelas que têm uma conotação emocional muito forte, o cérebro pega isso do hipocampo e joga para uma área superior que chama de córtex, e aí a memória, que era uma memória de um dia de curto prazo, ela se transforma numa memória de longo prazo. Então você aprendeu. Isso só acontece durante o sono. Que demais! Eu adorei. Importante, não é? Fundamental, dormir bem, fundamental. fazer exercícios físicos, né? E que a gente não pare de exercitar o nosso cérebro lendo bastante. Doutor, seja bem-vindo sempre à nossa muito casa, obrigado. viu? Chamar, eu venho. Um grande prazer estar aqui. Eu adorei. O nosso cérebro é fantástico, né? Fantástico. Vamos usá-lo, minha gente. Ó, você aí de casa, siga o doutor nas redes sociais, @doutordr.igorduarte, e o telefone é o 11 95883 7808. Doutor, um beijo. Beijo. Seja Muito sempre obrigado. bem-vindo.